Então vamos lá, paz irmão, paz irmã, amigo e amiga que está Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a segunda videoaula da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos do quarto trimestre de 2023. Aula essa que data do dia 8 de outubro de 2023 e traz por título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. O nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 17, versículo 4, que diz: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. A nossa verdade prática: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. E a nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, e Gênesis capítulo 17, do verso 1 ao verso 8. Vamos concluindo essa parte introdutória. A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interações com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição dessa semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor com base de toda a prática missionária dos cristãos. Então, a Bíblia diz que dentre todas as famílias, as pessoas da terra, Deus escolhe agora Abrão e sua esposa Sarai, que mais tarde se chamarão Abraão e Sara. Deus escolhe essa família do meio do paganismo, no meio de uma família e um povo idólatra, e Deus escolhe Abraão e Sara agora para andarem na sua presença, serem perfeitos e separados para Deus. E Deus promete a Abraão que faria dele pai de nações, pai de multidões, e ele diz, e Deus conclui dizendo: olha, todas as famílias da terra serão benditas em ti, Abraão. Então a gente vê que Deus, pela sua soberana vocação, sua graça e misericórdia, na sua obra missionária, escolhe, alcança, encontra Abraão, para que por meio de Abraão então começasse a separação de um povo especial para Deus. E assim como fizemos menção, logo foi Abraão, a sua família, logo foi a nação de Israel foi Jesus, e de Jesus agora é a igreja, que tem o compromisso, a responsabilidade, a vocação de ser missionários nessa terra. Glória a Deus. Então já está aí o resumo prático, claro, objetivo da nossa introdução. Você, querido irmão e irmã que está semanalmente comigo aqui no meu canal do YouTube, seja mais uma vez muito bem-vindo por aqui. É um prazer poder estar toda semana contigo, ministrando aqui as lições da Escola Bíblica Dominical. Você, querido irmão, irmã, amigo e amiga que está chegando aqui no meu canal do YouTube pela primeira, pela segunda vez, quem sabe você estava pesquisando no YouTube pela lição de número 2, caiu aqui no meu canal. Eu não te peço nada, você que está chegando agora, você pode segurar a sua mãozinha, não precisa deixar o like, não precisa se inscrever no meu canal do YouTube. Eu só te peço uma coisa: assiste essa videoaula até o final. E se alguma coisa que eu disser, alguma coisa que eu ministrar, abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, se eu trazer aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, então no final dessa videoaula você pode pensar e talvez se considerar se inscrever aqui no meu canal. Você que está sempre comigo, eu sempre
sempre te peço, confira se você já é inscrito aqui no meu canal do YouTube. Se não for, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixe a tua mãozinha no like aqui nesse vídeo. Glória a Deus. Vamos então ao tópico 1. Tópico 1, a natureza missionária de Deus. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. A expressão, abre aspas, sai-te da tua terra, revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão. Ir a um lugar que, a princípio, eles não conheciam. Junto com essa ordem veio uma promessa, abre aspas, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Onde está essa promessa? Gênesis capítulo 12, versículo 3. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para um mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado de nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. E interessante é que de todos os povos da terra, de todas as pessoas da terra, a Bíblia vai dizer que Deus vai então selecionar, escolher a Abraão. O chamado de Abraão, como a gente bem sabe, se dá em Gênesis capítulo 11, versículo 31. Tá? O chamado de Abraão está em Gênesis, capítulo 11, versículo 31, onde Deus aparece a Abraão e diz, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. E a Bíblia diz que Abraão estava ainda em Ur dos Caldeus, juntamente com seu pai Terá, juntamente com os seus familiares. Então Deus aparece no capítulo 11, versículo 31 de Gênesis a Abraão e diz, olha Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e venha a uma terra que eu te mostrarei. Então a gente entende que Deus, no meio de tantos povos, tantas nações, tantas pessoas, agora vai a Ur dos Caldeus buscar, escolher e separar Abraão para essa obra missionária. E como eu já bem citei, a Bíblia vai dizer então que Deus, em Gálatas está esse registro, que Deus anuncia o evangelho a Abraão. E hoje, no período da graça, na dispensação da graça, agora o papel missionário é nosso. Nós temos o dever de levar a palavra de Deus, de levar as boas novas do evangelho até todas as pessoas e assim alcançar o máximo de pessoas possíveis para o reino de Deus. Aleluia. Então, querido irmão, querida irmã, que esse desejo missionário possa arder no meu peito, no teu peito, possa essa chama missionária possa acalentar a nossa alma. E missões, irmãos, não é só do outro lado do mundo, não são só transculturais, não. Missão é dentro da tua casa, com teus filhos, com teus familiares, com teus tios, com teus avós, com teus primos, com os teus irmãos. É do lado da tua casa, com o teu vizinho, com a tua vizinha atravessando a rua. Missões está em todos os lugares, é no teu trabalho, falando com o teu amigo, teu companheiro ali, quem sabe de setor, de função. Missões não são apenas transculturais, mas são em todos os lugares. Então que eu e você possamos ser um agente de Deus, ali no lugar onde Deus nos tem plantado para anunciar as boas novas do Evangelho. Vamos em diante. Subtópico 2, a missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. No capítulo 17 de Gênesis, nos mostra o Deus soberano e excelso, que se relaciona com o ser humano limitado.
Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Aqui fica clara a missão como a atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. E eu sempre digo que desde o dia em que o homem caiu, lá em Gênesis capítulo 3, a Bíblia relata o período mais turbulento, mais nebuloso, mais triste de toda a história da humanidade. Lá a Bíblia relata então que o homem agora ele vai cair, ele vai se afastar de Deus por uma decisão própria. O homem resolve provar do fruto que Deus o proibira de provar. E agora a Bíblia diz que os olhos tanto de Adão como Eva se abrem, e ambos agora conhecem que estão nus, estão sem a cobertura, sem a graça de Deus. E desde aquele dia até o dia de hoje, Deus tenta achar meios e maneiras para reconciliar o homem consigo mesmo. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar algo. Deus não tem problema com o nosso pecado. Eu repito, Deus não tem problema com o nosso pecado. A Bíblia diz, Isaías capítulo 59, que os nossos pecados, as nossas transgressões, fazem separação entre nós e Deus, não entre Deus e nós. Deus está no mesmo lugar nos esperando, nos aguardando. O pecado separa nós de Deus, até porque se Deus tivesse problema com o pecado, logo Deus não desceria no jardim do Éden atrás de Adão e Eva. Mas no mesmo instante que eles pecam, a Bíblia diz que Adão e Eva morrem espiritualmente. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 17, se não me falha a memória, ou 16, diz que aquele que se une com o Senhor é um só espírito com ele. Mas agora Adão e Eva tendo caído, essa ligação é interrompida, essa ligação é cortada. E a Bíblia diz que na viração do dia, Deus desce ao jardim e clama: Adão, onde estás? Então note que ao primeiro passo, a primeira atitude de Deus é ir atrás do ser humano, é ir atrás do homem, para que esse homem então seja religado, reaproximado, reconciliado em Deus. Aleluia! Então está aí a maior prova do que o nosso Deus é um Deus missionário. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 diz: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia está dizendo que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Verso 20, de sorte que somos, quem somos? Somos nós, embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aleluia! Então essa é a dádiva da graça. A graça que Deus nos alcança ainda em pecado, ainda mortos em delitos, ainda afastados de Deus, ainda
deturpados pelo pecado original, mas Deus, por meio da sua graça, nos alcança, por meio de Cristo, nos dá um banho de misericórdia e nos distribui dons e talentos. E hoje Deus nos pede que a gente seja esse agente missionário para alcançar o próximo, porque eu sempre digo, quem está indo para o céu sempre quer levar mais alguém. Quem está indo para a eternidade sempre tem o desejo de levar alguém com ele. Então que eu e você possamos ser esse agente missionário de Deus para esse tempo. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 3 do tópico 1. Nosso modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção, a fim de ampliar a nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Então, qual é a aplicação? A aplicação é que a gente não pode se deter a um único modelo, a uma única estratégia, a uma única visão. Não, muito pelo contrário. A gente precisa mesclar entre o que foi feito no passado e o que está sendo feito na atualidade. E mesclando isso, a gente achar a melhor forma, a melhor maneira, a melhor estratégia de desenvolver a obra missionária. Então a gente não pode estar parado no tempo, mas também a gente não pode desprezar o que já foi feito até aqui. Então, pegando o que tinha de bom no modelo que os nossos antepassados usaram e pegando o que a gente tem de melhor agora, mesclando esses dois modelos, a gente há de entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua igreja no quesito obra missionária. E a gente precisa sim usar todos os meios, ferramentas e canais que a gente tem à nossa disposição para proclamarmos o evangelho de Deus, para anunciarmos as boas novas do evangelho. Aleluia! Então está aí o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida e ministério do tópico 1. Eu já quero avançar contigo ao tópico 2. Tópico 2, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O tópico 2 ele tem 3 subtópicos. Vamos ao primeiro deles, o amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. João capítulo 4 vai falar isso, né? Que Deus é amor. Perceba, o amor não é Deus, mas Deus é amor. No Antigo Testamento, vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel e em seu relacionamento com esse povo num processo de renovação de aliança, em que sua misericórdia e benignidade são revelados. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é amor, e este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer, João capítulo 3, versículo 16, que foi por causa desse amor que ele deu o seu filho. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 2 pontos aqui eu quero destacar. Primeiro ponto, porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento,
o mundo, o maior número de pessoas, de tal maneira, a maior expressividade de amor, que deu a maior dádiva, o seu filho, o maior presente, para que para todas as pessoas foi esse presente, que nele crê. É só o fato de crer, é só o fato de usar a fé, não pereça, o maior livramento, mas tenha a vida, a maior dádiva. Então Deus, na sua soberania, sendo o missionário por excelência, ele deu o seu filho para que todo aquele que crê no filho tenha a vida eterna. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é o princípio de amor. Amor não é da boca para fora. Amor, ele não é observado em palavras, mas em atitudes. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo e só amou? Não, ele deu. Então o amor verdadeiro é um amor doador, é aquele amor que doa, é aquele amor que dá, é aquele amor que não busca o seu próprio interesse, mas tem no próximo o seu contentamento. Então, quando a gente diz que ama, não pode ser só de palavras, precisa ser em atitudes. E Deus amou só de palavras? Não, com atitude. Qual atitude? Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Vamos ao subtópico 2. A redenção no Antigo Testamento. A redenção significa livrar o escravo de sua escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor, né? Então observe que redenção era livrar um escravo da sua escravidão. E assim é que Deus, e dessa maneira, ele agiu para conosco, né? Nos livrando da escravidão do pecado, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, mas Deus, por meio do sangue de Jesus, nos libertou da escravidão do pecado e da lei. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos. Aspecto A: resgate para a libertação de um escravo. B: recuperação de um campo. C: resgate de um macho primogênito. Além disso, a Bíblia mostra também... além disso, a Bíblia mostra também uma nação específica que Israel foi, então, por diversas vezes, libertada, livre por Deus. Só no livro de Juízes, Deus lhe levantou mais de 13 libertadores. O povo, ele era idólatra. Ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor permitia que viesse o inimigo vinha, levava Israel escravo sobre jugo. Então Deus, pela sua infinita graça, misericórdia, o povo clamava, Deus levantava um libertador e livrava o povo da escravidão. Pelo menos por 13, 14 a 15 vezes Deus fez isso. Levantou juízes. Posso citar algum, vou citá-los: Jair, Tolá, Sansão, Baraque, diversos juízes, diversas pessoas, Débora, então diversas pessoas, Gideão, diversas pessoas. Deus sempre foi misericordioso e ele sempre, no seu projeto de redenção, teve misericórdia e sempre teve esse amor para com o seu povo, seja no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O apóstolo Pedro vai dizer que não foi com ouro nem com prata que Jesus nos comprou, mas com seu precioso sangue. Então, nós somos comprados por bom preço, a preço de sangue. O sangue de um inocente foi vertido na cruz do Calvário para trazer redenção a todos os homens. E isso é extensivo à minha e à tua vida, à minha e à tua família,
a minha e a tua casa. O sangue de Jesus nos alcançou e por isso nós estamos aqui, felizes, alegres, contentes, satisfeitos e plenamente felizes em Deus. A gente não é salvo porque é bonzinho, ou porque é de família boa, ou porque o meu pai e minha mãe são crentes, eu nasci em berço, esse berço evangélico nem existe. Nunca vi vender por lugar nenhum. Irmão, Deus não tem neto, filho de crente não é neto de Deus. A gente está aqui porque Cristo pagou o preço pela nossa vida. A gente está aqui porque Cristo nos resgatou. E eu pergunto, abro um parênteses aqui para perguntar para você e para mim. É uma pergunta retórica, você não precisa responder. O que você tem feito com essa dádiva? O que você tem feito para o reino de Deus, uma vez que você já foi alcançado por esse reino? Você tem anunciado o reino de Deus? Você tem pregado? Você tem falado das boas novas? Você tem falado das futuras glórias do reino de Deus que a gente vai encontrar e ver? Você tem anunciado a esse Deus aos seus familiares, aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho? Você tem sido um missionário? Ou será que a gente está numa posição onde, não, eu sou salvo, tá tudo bem, os outros que se virem, salvação individual mesmo, cada um cuida da sua vida, não tem nada a ver com a vida dos outros? O que a gente tem feito? A gente tem se blindado numa redoma de egoísmo? Ou a gente tem vestido a armadura da humildade e tem levado o evangelho a toda criatura, assim como diz a palavra de Deus? Responda para você mesmo. Vamos ao subtópico 3. A redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina, que é realizada por meio de Jesus Cristo. Nesse caso, a remissão do pecado é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus por meio de Jesus Cristo em sua morte na cruz. Eu quero ler esse texto contigo. Está em 1 Pedro, capítulo 1, se não me falha a memória. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, que diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado neste último tempo por amor de vós. E é como eu falei, o amor é doador. O amor, ele não é só explícito em palavras, versos e prosas, mas ele é doador. E o amor, para não dizer sempre, mas na maioria das vezes, tem a ver com o nosso semelhante, tem a ver com o nosso próximo, tem a ver com o outro e não com nós mesmos. Glória a Deus. Eu quero ler outro texto contigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu quero citar um texto para ti. Abra comigo. Diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 12 e 13. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saudam. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então essa graça que veio por meio desse amor, que convergem na comunhão do Espírito Santo, é o que tem nos alcançado. E o apóstolo Paulo está dizendo isso: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos, com a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você pode glorificar a Deus? Você pode bendizer o nome do Senhor se você é participante dessa graça, se você é participante desse amor e se você faz uso dessa comunhão. Levante a sua mão onde você estiver e tribute a Deus uma palavra de louvor, de adoração. Tribute a Ele o que dele é de direito, que é o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. No finalzinho diz assim, do subtópico 3. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária, que está fundamentada no amor de Deus. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que a gente deve amar uns aos outros, né? Evangelho de João, capítulo 17. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele vai orar e interceder por todos os seus discípulos. E ele vai dizer que a gente deve amar uns aos outros e ser um com os outros, assim como ele é um com o Pai. E é por meio desse amor mútuo que todos conhecerão que nós somos os seus discípulos. O capítulo 17, o versículo 21 diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Então o que Deus está dizendo? Que por meio desse amor, a gente deve ser em comunhão, um para com todo o corpo de Cristo, para com a igreja em geral, e que por meio dessa unidade e desse amor, todo o mundo veja que somos discípulos de Cristo. Aleluia! Vamos avançando então? Vamos avançando, eu quero só citar mais um texto para a gente concluir o tópico 2 dessa lição. O texto está em Hebreus, capítulo 9. Abra comigo a sua Bíblia, acompanhe, anote todas as referências. Eu também, irmãos, aqui, depois da videoaula, debaixo aqui, eu sempre deixo alguns links. Link de Instagram, link de WhatsApp para agendas e eventos. E eu também deixo um link para um grupo no Telegram. O Telegram, ele é igual ao WhatsApp, só que lá permite a gente introduzir mais mídias e de uma forma mais rápida e mais precisa. Então, eu criei um grupo no Telegram para que você possa entrar. E lá eu disponibilizo toda a semana assuntos bíblicos referente à escola bíblica dominical, as lições. Eu disponibilizo material em PDF, então você pode clicar no link, você será redirecionado ao Telegram. Se você não tiver o aplicativo, é só baixar, tem na Apple Store, tem também para Android e iOS, e você pode entrar nesse grupo e ali a gente tem como conversar todos os dias. As pessoas mandam perguntas, eu respondo, e você pode tirar as suas dúvidas também. O texto está Hebreus 9:12 diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, e havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, verso 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Verso 15, e é por isso mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador viver? Então o que é isso? A Bíblia está dizendo que a gente foi alcançado por um sacrifício eterno, oferecido por Jesus por meio de um Espírito eterno, que de uma vez por todas entrou no santuário e ofereceu o holocausto, o seu sangue,
para a remissão de todos os nossos pecados. E isso vale a partir de que momento? Do momento da morte do testador. No momento em que Jesus morre da cruz do Calvário, nós somos alcançados pela eficácia desse sangue. Aleluia! Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico de número 2. Se tudo isso tem sido já bênção na tua vida, eu te peço, deixe a tua mãozinha no like aqui nesse vídeo para eu saber que estou abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e o teu ministério. Vamos ao tópico 3. Tópico 3. Visão bíblica do caráter transcultural da missão. O tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. A queda do homem, em Gênesis 3, o dilúvio, melhor dizendo, em Gênesis 6, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais após a Torre de Babel, Gênesis 12. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão, abre aspas, e abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus chama Abraão, de Abraão Deus vai fazer uma grande nação, e você sabe que de Abraão vem a nação dos hebreus, vem o povo hebreu, e do povo hebreu vem a nação dos judeus. E Deus então escolhe os judeus para ser um povo sacerdotal para o mundo. O intuito e o plano de Deus era que o povo judeu fosse um sacerdócio para o mundo, mas a Bíblia vai dizer que o povo ele vai ter medo. E do meio então do povo, Deus vai distribuir o povo em 12 tribos, a saber, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azer, Isacar e Zebulon, José e Benjamim. Então Deus agora vai distribuir eles em 12 tribos, e das 12 tribos, Deus vai escolher a tribo de Levi para ser sacerdote das 12 tribos. O plano era uma nação ser sacerdote do mundo, mas agora Deus escolhe uma tribo para ser sacerdote de uma nação, e por meio da tribo de Levi, então Deus vai exercer o sacerdócio por meio dos sacerdotes. E do meio disso, Deus agora, pegando a tribo de Judá, Deus vai suscitar o Messias, e o Messias vem da linhagem da tribo de Judá, filho de Davi. Ele vai agora nascer da linhagem de Judá, ele vai ser o ascendente ao trono de Davi, mas um trono não terreno, um trono eterno. Por meio de Abraão, Deus abençoou as famílias, e agora nós temos essa bênção por meio de Cristo, que é a promessa que Deus fez. E todos aqueles que se chegam a Cristo, eles têm uma bênção sobre as suas vidas. A bênção está em Cristo. Se estivermos em Cristo, temos a salvação. Se estivermos em Cristo, somos herdeiros da promessa. Se estivermos em Cristo, somos adotados por Deus. Se estivermos em Cristo, reinaremos com Ele. Se estivermos em Cristo, adentraremos as mansões celestiais. Se estivermos em Cristo, nós temos a promessa de Deus, mas para isso a gente precisa estar em Cristo. Se as pessoas já eram abençoadas por meio de Abraão, e a Bíblia dizia, em ti serão benditas todas as famílias da terra, imagine que por meio de Abraão nós temos a bênção de Abraão, mas muito mais excelsior, é a bênção de Deus por meio de Cristo Jesus. Que a gente possa se achegar a Cristo com confiança, porque Ele é o primogênito entre os demais, e Ele está de braços abertos a nos esperar. Subtópico 2 do tópico 3. A escolha de Israel e a sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Em desejo
Era o desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17 foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Por isso, Israel foi levado para o exílio na Síria, enquanto Judá, posteriormente, foi levada para o cativeiro da Babilônia. Então, a Bíblia vai dizer que Deus vai levantar agora Saul como rei sobre Israel. Após Saul reinar 40 anos, Deus levanta e escolhe e separa Davi. A Bíblia vai dizer que Davi vai reinar 6 anos e meio sobre Hebrom e vai reinar mais 33 anos e meio sobre todo Israel, unificando então Israel. E Davi reina 40 anos. Após o reinado de Davi, e ele ter reinado 40 anos, Deus agora vai levantar o seu filho Salomão para reinar sobre Israel. E a Bíblia vai dizer que Salomão fez um reinado de paz. Salomão, nos seus 40 anos de reinado, não teve uma guerra sequer, porque seu pai Davi tinha pacificado todas as nações circunvizinhas de Israel. Mas agora, após a morte de Salomão, a Bíblia diz que Israel vai ser dividido. 2 tribos vão ficar no sul e 10 tribos vão para o norte. A Bíblia vai dizer que Israel agora, sendo repartido, tem 2 reis. Um rei reina sobre o sul, outro rei reina sobre o norte. Sobre o sul ficam 2 tribos, sobre o norte ficam 10 tribos. As tribos do norte, elas são levadas para o cativeiro assírio em 722 a.C. e elas nunca mais retornam. Já as 2 tribos do sul, elas são levadas para o cativeiro babilônico. Elas são levadas em 3 levas. 605, 598 e 587 a.C. Na primeira leva vai os reis, os príncipes e os magistrados. Vai uma segunda leva em 596 e vai a terceira leva em 587. Assim, na terceira vez que eles vêm então ajudar, eles destroem o templo, saqueiam o templo, eles destroem os muros e Israel, tribo sul, fica desolada. E a Bíblia vai dizer que mesmo Israel estando no cativeiro, Deus levanta Jeremias. E o profeta Jeremias vai profetizar dizendo que o cativeiro babilônico perduraria 70 anos. E após os 70 anos, então, Deus faria o povo regressar às terras de Israel. Então, Deus profetiza por meio do profeta Isaías que Deus levantaria o seu ungido, a Ciro. E essa profecia, ela se deu pelo menos 150 anos antes de Ciro ter nascido. Então a Bíblia vai dizer que pelo braço de Ciro, Deus agora vai derrotar a nação babilônica. E uma vez a nação babilônica derrotada, Ciro vai permitir que Israel retorne à sua terra, retorne às suas casas para adorar o seu Deus, para reconstruir o templo, para reedificar os muros. Então, a história vai nos contar que nós servimos, irmãos, um Deus extremamente zeloso, poderoso e missionário, que em todo tempo, de todas as maneiras, ele vai atrás do seu povo para o abençoar, para o guardar, para o redimir. E não foi diferente conosco. A gente olha e às vezes a gente diz, mas quantas chances Deus deu a Israel e a nós não? Mas quanta paciência Deus tem com Israel e com o seu povo e com nós não? Não é diferente, irmão. A gente volta e meia erra, a gente volta e meia faz algo que não deveria fazer, mas a gente vai, entra no nosso quarto, fecha a nossa porta, ora em secreto, e o Deus que nos ouve no secreto tem misericórdia de nós, nos lava com seu sangue, nos purifica por meio de Cristo e nos faz assentar entre os príncipes dessa terra. Por quê? Porque ele é misericordioso. Por quê? Porque ele é longânimo. Por quê? Porque ele é compassivo. Por quê? Porque ele é tardio em irar-se. E a Bíblia diz, Deus, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia! Vamos avançando, eu já quero avançar contigo. Subtópico 3 do tópico 3, a escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios
por meio de Cristo, fossem também alcançados pela promessa dada a Abraão, de abençoar a todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. E qual é a incumbência que Deus nos deu? Quero ler contigo. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 28. Eu quero ler contigo. Capítulo 28, verso 18, 19 e 20. Assim diz a palavra de Deus. E chegando-se a Jesus, ou melhor dizendo, Jesus, disse-lhes: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero ler mais um texto contigo. Abra sua Bíblia ainda, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Deus nos deu uma incumbência: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando os que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas para isso Ele nos deu ferramentas não carnais, não deste mundo, mas ferramentas espirituais. Ele nos deu talentos, Ele nos deu ministério para que a gente exerça a sua vontade. Glória a Deus, que a gente possa, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga que me escuta, desenvolver a obra de Deus, a obra missionária, fazendo com zelo, com amor, sabendo, assim como diz em Coríntios, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Você pode bendizer a Deus? Você pode bendizer o nome do Senhor? Então está aí, querido irmão, o resumo prático, claro, objetivo do tópico de número 3. Se tudo isso tem sido bênção na tua vida, eu peço que você glorifique a Deus. Eu peço que você glorifique o nome do Senhor, porque Deus tem nos dado uma missão. E qual é a missão, irmão? É sermos missionários, é alcançarmos os perdidos por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos à nossa conclusão? Assim diz a conclusão: vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo.
E esse amor que estimula a igreja de Cristo levar a sério a obra missionária, até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. Vamos ler esse texto para concluirmos a lição de número 2. Primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra de Deus. Vamos começar no versículo 3, melhor dizendo. Por isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos, eu repito mais uma vez, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aleluia! Então está aí a vontade de Deus para a humanidade. E qual é essa vontade? Deus quer que todos os homens se salvem. E a Bíblia diz que o nosso dever, o meu e o teu, é anunciar a Cristo, anunciar as boas novas, anunciar o Evangelho. O nosso papel é anunciar, porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o nosso meigo amigo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então está aí, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, o resumo prático, claro, objetivo da lição de número 2. Agora sim, se tudo isso foi bênção na tua vida, se foi bênção para tua casa, para tua família, para o teu ministério, se eu trouxe aqui algum conhecimento que você ainda não tinha e isso agregou a você, agora sim, se considere se inscrever aqui no meu canal do YouTube, deixar a tua mãozinha no like e, se não for pedir demais, deixe um comentário abaixo dessa videoaula para que eu possa saber que eu estou abençoando a tua vida de alguma forma ou de alguma maneira. Mais um aviso ainda, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para o meu Instagram. Você que deseja me seguir no Instagram, tem um link que te leva direto para o meu perfil do Instagram. Tem o meu número de WhatsApp, que ele é usado única e exclusivamente para marcar agendas e eventos. E tem também um link do Telegram, onde eu criei um grupo ali no Telegram para os queridos irmãos entrarem nesse grupo. E ali a gente conversa sobre a lição da revista, sobre o trimestre, sobre todas as revistas. Ali você pode me fazer perguntas bíblicas, teológicas, eu respondo a todas as perguntas. Então, você quer estar mais pertinho da gente, você quer ter uma via para falar conosco, entre no grupo do Telegram, porque ali a gente pode então estar conversando de uma forma mais próxima e mais carinhosa. Querido irmão, irmã, amigo e amiga que me assiste, o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.